É ótimo ter vocês aqui para começar essa jornada. Nesta primeira aula, vamos estabelecer a base do nosso conhecimento, cobrindo o essencial para entender como as apps modernas funcionam e o que significa programar de forma reativa. Olá, pessoal! Hoje vamos começar nossa aula falando sobre frameworks, que são estruturas prontas que ajudam no desenvolvimento de software. Vou explicar o que são, para que servem, suas vantagens, cuidados e boas práticas, de forma que você entenda tanto a teoria quanto a aplicação prática. O que é? Frameworks são basicamente estruturas organizadas de ferramentas, bibliotecas e padrões de desenvolvimento que facilitam a criação de aplicações de forma mais rápida e organizada. Eles já trazem uma base pronta, ou seja, não precisamos reinventar a roda toda vez que vamos criar uma aplicação. Por exemplo, o Spring Boot no Java ou o Django no Python surgiram justamente para acelerar o desenvolvimento e padronizar como os sistemas são construídos. Complemento para explicar: podemos pensar em um framework como uma fundação ou guia. Ele te dá os tijolos e a planta da casa, mas ainda cabe a você decidir como a casa vai ser decorada e estruturada internamente. O que faz? Para que serve? Um framework fornece padrões e utilitários que agilizam o desenvolvimento. Ele ajuda a reduzir código repetitivo, o famoso boilerplate, fornecer funcionalidades prontas, como autenticação, rotas, acesso a banco de dados. Facilitar a manutenção e escalabilidade do projeto. Ou seja, ele faz com que você consiga construir aplicações mais rápido e com mais organização, porque já oferece uma forma de estruturar o código e resolver problemas comuns. Complemento: sem um framework, cada desenvolvedor poderia fazer tudo do zero, o que aumenta o tempo de desenvolvimento e gera códigos diferentes para resolver o mesmo problema. Curiosidades: alguns frameworks surgiram para resolver problemas específicos de grandes empresas ou sistemas complexos. Por exemplo, Spring Boot, criado para simplificar o desenvolvimento em Java e reduzir configurações manuais do Spring Framework. Django, criado para facilitar o desenvolvimento rápido de aplicações web em Python, com segurança e boas práticas já embutidas. Isso mostra que frameworks muitas vezes são respostas a necessidades do mundo real. Por que usar? Vantagens: os principais motivos para usar um framework são: produtividade. Você não precisa escrever tudo do zero. Padronização. Todo o time de desenvolvimento segue uma estrutura comum. Manutenção facilitada. Código organizado é mais fácil de entender e modificar. Ou seja, frameworks ajudam a trabalhar mais rápido, com qualidade e com menos erros. Complemento: imagine um time de 10 desenvolvedores trabalhando em um projeto enorme sem nenhum padrão. O código ficaria confuso e difícil de manter. O framework resolve isso. O que tomar cuidado? Riscos: apesar das vantagens, precisamos tomar alguns cuidados. Dependência do framework. Se o framework mudar ou ficar desatualizado, seu projeto pode sofrer impactos. Curva de aprendizado. Pode ser complexo para quem está começando. Overhead em projetos simples. Em aplicações muito pequenas, o framework pode trazer mais complexidade do que benefício. Então, sempre avalie se realmente precisa usar um framework no seu projeto. O que pode e não pode fazer? Com frameworks você pode criar aplicações robustas, escaláveis e reutilizáveis. Reaproveitar módulos e componentes prontos. Mas você não pode substituir a lógica de negócio do seu sistema. O framework é apenas uma estrutura de apoio. Usar em protótipos muito simples, porque pode ser mais complicado do que só escrever código direto. Boas práticas. Algumas boas práticas ao usar frameworks são: seguir a documentação oficial. Nunca tente reinventar funcionalidades já prontas. Modularizar código. Separe responsabilidades em módulos ou pacotes. Separar lógica do framework da lógica de negócio. Assim você garante flexibilidade e evita ficar preso ao framework. Seguindo essas práticas, seu projeto fica mais limpo, organizado e fácil de evoluir. Conclusão: então, resumindo, frameworks são guias estruturados que nos ajudam a desenvolver aplicações mais rápido, organizado e com qualidade. Mas é preciso conhecer bem suas limitações e boas práticas para tirar o máximo proveito. Na próxima aula, vamos ver como aplicar isso em programação reativa, que é um estilo de desenvolvimento moderno e muito eficiente. Olá pessoal!
No slide de hoje, vamos falar sobre programação reativa, que é um paradigma moderno para lidar com fluxos de dados assíncronos e eventos. Vou explicar o que é, como funciona, onde usar, vantagens, cuidados, boas práticas e até mostrar um exemplo em Java. O que é? Programação reativa é um paradigma de programação que trata dados e eventos como fluxos contínuos, permitindo que a aplicação reaja automaticamente a mudanças ou novas informações. Em vez de executar código de forma sequencial, a aplicação ouve eventos e processa dados conforme eles chegam, quase como uma transmissão de dados em tempo real. Complemento: podemos comparar com um canal de TV. Você não precisa ficar pedindo cada episódio, ele é transmitido e você reage assistindo quando quiser. Na programação reativa, o software reage aos dados quando eles chegam. O que faz? Para que serve? Esse paradigma permite que a aplicação responda a múltiplos eventos simultaneamente. Gerencie fluxos de dados assíncronos. Seja ideal para sistemas em tempo real, como chats, notificações, streaming ou dashboards atualizados constantemente. Complemento: se você estivesse desenvolvendo um app de mercado financeiro com cotações em tempo real, a programação reativa seria perfeita, porque consegue processar várias atualizações de preços ao mesmo tempo sem travar a aplicação. Curiosidades: algumas tecnologias e frameworks usam programação reativa. Spring Web Flux, versão reativa do Spring para apps web. RxJava e Reactor, bibliotecas que permitem criar fluxos de dados reativos em Java. Outros exemplos incluem Angular com RxJS no front-end. Complemento: a programação reativa surgiu para lidar com alta concorrência e sistemas distribuídos, onde métodos tradicionais bloqueantes não seriam eficientes. Por que usar? Vantagens. As principais vantagens são: melhor performance em aplicações concorrentes, resposta imediata a eventos, escalabilidade mais fácil, já que fluxos assíncronos consomem menos recursos do servidor. Complemento: imagine que você tem 1000 usuários conectados simultaneamente. Com programação tradicional, cada requisição bloqueia um thread, consumindo muita memória. Com programação reativa, os threads são reutilizados, e a aplicação continua rápida. O que tomar cuidado? Riscos. Apesar de poderosa, a programação reativa tem desafios. Mais complexa de aprender para iniciantes. Depuração e testes mais difíceis, porque o fluxo é assíncrono. Pode gerar problemas de concorrência se não for usada corretamente. Complemento: é importante entender fluxos de dados, backpressure e como lidar com erros, porque erros assíncronos podem se espalhar rapidamente. O que pode e não pode fazer? Pode criar sistemas em tempo real e altamente concorrentes. Processar grandes volumes de dados simultâneos. Não pode substituir código sequencial simples quando não há necessidade. Ser usado em sistemas triviais, pois aumenta a complexidade sem benefício real. Boas práticas. Evitar bloqueios em fluxos assíncronos. Documentar claramente os fluxos de eventos. Usar testes unitários para fluxos assíncronos. Monitorar performance e uso de memória. Exemplo em Java: Spring, Reactor, flux menor que string maior que flux igual a flux, just, a, b, c, ponto map, string, to lowercase, filter, s-hífen maior que s, starts with, a, flux, subscribe, system.out, println, explicação do exemplo: flux, just, a, b, c, cria um fluxo de 3 elementos. Ponto map, string, to lowercase, transforma cada letra em minúscula. Filter, s-hífen maior que s, starts with, a, filtra apenas elementos que começam com a. Subscribe, system.out, println, consome o fluxo e imprime o resultado. Complemento: a saída desse código seria apenas a, mostrando como o fluxo processa dados de forma reativa e funcional. Conclusão: resumindo, a programação reativa é essencial para aplicações modernas que precisam responder a múltiplos eventos em tempo real. É poderosa, mas exige cuidado e prática. Na próxima aula, vamos ver como aplicar esses conceitos em apps com Spring Boot, conectando tudo que aprendemos até aqui. Olá pessoal! No slide de hoje vamos falar sobre como criar uma app usando Java com Spring Boot.
Vou explicar o que é, para que serve, suas vantagens, cuidados, boas práticas e ainda mostrar exemplos práticos para você entender como funciona na prática. O que é? Uma API RESTful é uma interface que permite que diferentes sistemas conversem entre si através do protocolo HTTP. O Spring Boot é um framework que facilita muito a criação dessas APIs, oferecendo configuração automática, estrutura pronta e padrões de desenvolvimento. Ele surgiu em 2014 para simplificar o Spring Framework tradicional, reduzindo a quantidade de código e configuração que o desenvolvedor precisa escrever. Complemento: podemos pensar na API como um cardápio de restaurante. Você faz pedidos, requisições, e recebe respostas, dados, sem precisar entrar na cozinha, lógica interna do sistema. O que faz? Para que serve? O Spring Boot permite criar APIs que exponham funcionalidades do sistema para outros aplicativos via HTTP, forneçam endpoints padronizados para consumo externo. Facilitem a integração com front-end, apps mobile ou outros serviços back-end. Complemento: por exemplo, um e-commerce pode ter endpoints como produtos, clientes e pedidos, permitindo que o front-end exiba dados e registre pedidos sem acessar diretamente o banco de dados. Curiosidades: Spring Boot surgiu para resolver o problema de configuração complexa do Spring tradicional. Reduz boilerplate, ou seja, todo o código repetitivo necessário para iniciar uma aplicação. Possui uma comunidade enorme e documentação rica, tornando mais fácil aprender e resolver problemas. Complemento: além disso, Spring Boot se integra facilmente a bancos de dados, sistemas de autenticação, filas de mensagens e caches, tornando o desenvolvimento de sistemas complexos mais rápido e seguro. Por que usar? Vantagens. As principais vantagens de usar Spring Boot para criar APIs são: reduz boilerplate e configurações manuais. Configuração automática de componentes e dependências. Facilita a criação de APIs robustas, escaláveis e integráveis. Grande comunidade e suporte, o que ajuda muito na hora de aprender ou resolver problemas. Complemento: isso significa que você pode focar na lógica de negócio, sem se preocupar com toda a infraestrutura que o Spring Framework tradicional exige. O que tomar cuidado? Riscos. Apesar das vantagens, existem alguns pontos de atenção. Pode ser pesado para projetos muito pequenos, onde a simplicidade seria melhor. Exige conhecimento prévio de Java e conceitos de desenvolvimento web. APIs públicas exigem atenção com segurança, autenticação e versionamento. Complemento: por exemplo, nunca exponha dados sensíveis sem autenticação, e sempre trate erros e exceções corretamente para não deixar a API vulnerável. O que pode e não pode fazer? Pode criar serviços escaláveis e padronizados. Integrar diferentes aplicações facilmente. Usar módulos e bibliotecas prontas do Spring Boot. Não pode ignorar versionamento em APIs públicas. Ignorar segurança e autenticação. Substituir boas práticas de design de API, como endpoints claros e consistentes. Boas práticas. Versionar endpoints. V1, produtos, V2, produtos. Documentar a API, usando Swagger ou OpenAPI e modularizar controladores. Separar responsabilidades para manter o código organizado. Tratar exceções globalmente, para evitar erros inesperados. Testar endpoints, com testes unitários e de integração. Complemento: seguindo essas práticas, sua API será mais robusta, segura e fácil de manter, além de facilitar a vida de quem for consumir o serviço. Exemplos simples de API em Spring Boot: @RESTController, @RequestMapping, produtos, public class produto controller, @getMapping public list menor que string maior que listar produtos, return list, of, produto 1, produto 2, produto 3. @postmapping public string criar produto, @requestBody string produto. Return, produto mais, criado com sucesso. Explicação do exemplo. @RESTController, define que a classe é um controlador REST. @requestMapping, produtos, define a rota base. @getMapping, método que retorna dados, GET. @postmapping, método que cria dados, POST. @requestBody, recebe dados enviados pelo cliente. Complemento:
Esse é um exemplo básico, mas já mostra como o Spring Boot facilita a criação de endpoints prontos para consumo. Conclusão: resumindo, o Spring Boot é uma ferramenta poderosa para desenvolver apps RESTful rapidamente e com qualidade. Ele reduz complexidade, organiza o projeto e permite integração com diversos sistemas. Olá pessoal! No slide de hoje, vamos falar sobre autenticação e autorização, dois conceitos essenciais para qualquer sistema que precise proteger dados e funcionalidades. Vou explicar o que são, para que servem, vantagens, riscos, boas práticas e mostrar um exemplo prático usando Spring Security. O que é? A autenticação e autorização são mecanismos que garantem quem você é e o que você pode fazer em um sistema. A autenticação identifica o usuário, confirmando sua identidade, login e senha. Por exemplo, a autorização define o que o usuário tem permissão para fazer, controlando o acesso a funções e dados específicos. Complemento: pense em um prédio. A autenticação é mostrar sua identidade para entrar, e a autorização é poder acessar apenas os andares que você tem permissão. O que faz? Para que serve? Esses mecanismos permitem que o sistema proteja dados sensíveis, controle acesso a funcionalidades críticas, garanta que apenas usuários autorizados executem ações específicas. Isso é fundamental para sistemas bancários, de saúde, ou qualquer aplicação com informações privadas. Complemento: sem autenticação e autorização corretas, qualquer pessoa poderia acessar dados importantes ou realizar ações indevidas, gerando risco de segurança. Curiosidades: algumas tecnologias e padrões amplamente usados são JWT, JSON Web Token, tokens compactos e seguros para autenticação. OAuth 2, padrão de autorização usado em redes sociais e serviços externos. Spring Security, framework de segurança para Java e Spring, integrado ao Spring Boot. Complemento: esses padrões permitem criar sistemas seguros sem precisar reinventar a autenticação e a autorização do zero. Por que usar? Vantagens. As principais vantagens são: protege dados sensíveis, controla acesso a funcionalidades críticas, permite criar diferentes roles ou perfis de usuário, reduz riscos de segurança em sistemas web e apps. Complemento: em sistemas modernos, qualquer falha de autenticação ou autorização pode causar vazamento de dados ou acesso indevido, então esses mecanismos são obrigatórios. O que tomar cuidado? Riscos. Alguns cuidados importantes. Configuração incorreta pode gerar vulnerabilidades graves. Tokens muito longos ou senhas fracas podem ser explorados. Ignorar a autenticação em endpoints críticos é um erro comum que compromete a segurança. Complemento: mesmo que seu código funcione, se a segurança estiver mal configurada, você abre brechas para ataques como SQL injection, brute force ou acesso indevido. O que pode e não pode fazer? Pode criar roles, admin, user, GUEST, autenticar usuários usando tokens JWT, proteger endpoints específicos com Spring Security. Não pode armazenar senhas em texto plano. Ignorar a autenticação em apps críticas. Confiar apenas em autenticação de front-end sem validação no back-end. Boas práticas. Criptografar senhas com algoritmos seguros como Bcrypt. Usar autenticação multifator, MFA, sempre que possível. Gerar tokens curtos e revogáveis. Logar tentativas de acesso suspeitas. Testar endpoints protegidos para garantir que não há brechas. Complemento: seguindo essas práticas, seu sistema se torna muito mais resistente a ataques e mais confiável para os usuários. Exemplo prático com Spring Security. @override protected void configure, HTTP security HTTP, throws exception, HTTP, authorize requests, entmatchers, admin, ***, admin, entmatchers, user, ***, USER.end, form login. Explicação do exemplo. Authorize requests, define as regras de acesso. Entmatchers, admin, ***, admin, apenas usuários com role admin podem acessar o URLs, admin. Entmatchers, user, ***, USER, apenas usuários com role user podem acessar o URLs, user.
Form Login. Ativa login via formulário padrão do Spring Security Complemento. Esse exemplo mostra como controlar quem acessa cada parte da aplicação de forma simples usando o Spring Security. É importante combinar isso com tokens JWT e autenticação multifator em aplicações mais complexas. Conclusão: resumindo, a autenticação e autorização são essenciais para qualquer sistema seguro. Com Spring Security e boas práticas, você consegue proteger dados, controlar permissões e manter seu sistema confiável. Na próxima aula, vamos aprender como conectar apps a bancos de dados, garantindo persistência e integridade dos dados. Micro resumo da aula 1.1. Frameworks. Frameworks são as estruturas prontas que nos dão produtividade e padronização. Eles evitam que a gente escreva código repetitivo, permitindo que a gente comece a construir na hora. Pensem em Spring Boot ou Django. 2. Programação reativa. Este é o paradigma moderno para lidar com fluxos de dados assíncronos e eventos. É essencial para sistemas em tempo real, como chats ou dashboards que atualizam constantemente. Usamos bibliotecas como RxJava ou Reactor. 3. Criação de app. Vimos que a app REST é a interface de comunicação. Usamos o Spring Boot para criar endpoints HTTP, @getMapping, @postmapping, de forma rápida, padronizada e com pouca configuração manual. 4. Segurança, autenticação e autorização. Por fim, segurança. A autenticação responde a quem você é, login e senha. A autorização responde a o que você pode fazer, roles como admin, user. Usamos Spring Security e JWT para proteger nossos dados. Obrigado por acompanhar a nossa aula 1. Vamos dar continuidade e aprofundar ainda mais esses conceitos, trazendo exemplos práticos para facilitar seu aprendizado. Muito obrigado e te espero na próxima aula 2.